Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rosilei. Esse é o podcast Gestão de Sucesso. E o nosso tema é Estratégia nas Organizações. Pessoal, eu quero falar para vocês que eu trouxe um convidado maravilhoso, de rico conhecimento, para a gente poder fazer uma entrevista aqui com ele. Vocês vão amar. Olha, gente, eu trouxe aqui até anotado o rico conhecimento do professor. Eu vou ler para vocês. Ele é mestre e especialista em finanças e atualmente cursa PhD na área de gestão, com foco em finanças, pela Unicamp Universidade de Aveiro, Portugal. Possui experiência profissional em empresas de atuação global, como a Getec, atual PwC. É uma das 4 maiores empresas do mundo de consultoria e auditoria. Atualmente, ele é coordenador financeiro do Grupo Argos, multinacional. Pessoal, este professor, ele é incrível. Ele também tem vários livros. Vou falar para vocês os livros. Vocês vão amar, depois vocês dão uma lidinha. Ele é autor dos livros de educação financeira, Diálogo de Valor, O Dinheiro é Familiar, O Príncipe Cantor, isso no Brasil, tá, gente? E em Portugal, autor do livro O Diário de Dinda. E também é comentarista na rádio Jovem Pan News. Muito bom, né? Professor, boa noite. Muito obrigada por fazer parte aí do nosso podcast. E, professor, olhando aqui, a gente viu que o professor tem um conhecimento muito grande. Obrigado. E como o nosso tema é estratégias nas organizações, eu trouxe algumas perguntas. Ok. O primeiro, a gente quer saber, na verdade, o que é estratégia. Perfeito. A estratégia é você começar a pensar que você tem um objetivo. Para alcançar esse objetivo, você vai ter alguns caminhos. A melhor forma que você vai ter para o alcance desse objetivo ou os planos que você traça para o alcance desse objetivo é a sua estratégia. Então pensa você, o pessoal aí que vai estar ouvindo a gente depois, olha, eu tenho um plano, eu tenho uma empresa e eu tenho alguns planos para ela, objetivos para ela. Dentro daquilo que é a minha empresa, que é a minha realidade, o que eu preciso fazer para alcançar esses planos? Isso aí você já está planejando e traçando as suas estratégias. Muito bom, muito bom. Então, professor, e aí a gente trouxe mais uma pergunta, porque a gente quer adquirir aí bons conhecimentos, né, diante do tema. E com que frequência as empresas devem revisar e ajustar as estratégias? Perfeito. O aspecto de estratégia ele precisa estar muito alinhado com o que a empresa quer. Então, se a empresa trocar os planos, se ela trocar os objetivos, ela deve realinhar as suas estratégias. Então pensa, a empresa ela vai ter níveis de estratégia. Então pensa só, pode ser uma empresa menor ou uma empresa maior, indiferente. Ela vai ter níveis de estratégia. Um nível que a gente chama de um cenário estratégico principal, que você é o presidente, a diretoria, um médio e um mais operacional. A estratégia da operação, que está mais relacionado com o dia a dia, ela vai ser mais dinâmica. Então ela vai ter uma troca mais que diária, porque eu estou em busca de um objetivo mais operacional. A média, ela vai ter uma alternativa ou ter uma alternância num volume menor, então mensal até semestral. Só que a estratégia inicial ali, ou ponto estratégico presidencial ou diretoria, isso é definido ao longo prazo, né? Então pensa você ou o pessoal que está nos ouvindo, que quer abrir uma empresa, eu quero inovar, eu quero fazer, eu preciso pensar na minha estratégia e ver se ela está de acordo com o plano que eu arrumei. Se algo trocar dentro desse cenário, você também precisa refinar a sua estratégia. A estratégia não é algo para ser escrito em pedra, tá? Mas eu preciso sempre pensar que eu preciso ter um norte, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter uma missão. Esses aspectos, eles são mais fixos.
Agora, como eu vou conseguir traçar? Olha, o cenário mudou, meu fornecedor mudou, tive algum problema, tive a pandemia, Se esses intempéries acontecem no meio do caminho, eu também posso alterar minha estratégia. Muito bom mesmo. Professor, como garantir o alinhamento entre a equipe e a estratégia da empresa? Sim. Aí a gente já começa a caminhar para um pontinho de comunicação. Eu preciso ter uma comunicação efetiva. Primeiro, a minha equipe, os meus colaboradores, eles precisam entender que existe uma estratégia. E essa estratégia, ela precisa fazer parte da empresa. É como se a gente estivesse falando de um aspecto de cultura. Se a empresa tem, olha, sua missão, visão, valor, isso precisa ser disseminado ao longo da empresa. E todo mundo precisa entender. Lembra que a gente falou que tem os níveis assim? A gente vai sempre pensar nisso. Tem o nível estratégico, o nível médio e o operacional. Os 3 níveis precisam respirar essa estratégia. E como é que eu consigo disseminar isso ao longo do tempo? As pessoas vão ter interpretações ou até mesmo absorver de formas diferentes. E eu preciso entender a minha equipe. Olha, Ricardo, como é que eu vou fazer com que a estratégia chegue lá no ponto final? Eu vou utilizar o médio, o intermediário. Então, a presidência ela vai falar para os diretores e para a gerência. A gerência vai passar para os líderes ali da equipe e para o operacional. Ah, não, mas se a minha empresa é pequena, então eu vou fazer com que essa segmentação ocorra da mesma forma. Mas a comunicação é o passo fundamental para que a estratégia chegue ao todo ponto da empresa. Eu brinco que do pessoal que faz a operação ao pessoal que visita a empresa, todos eles precisam ter uma noção da estratégia daquela empresa. Professor, você falou sobre cultura. Isso é um assunto muito importante em ser abordado também. Sim. Eu até anotei aqui como promover uma cultura que apoia a execução da estratégia. Perfeito. Já estou adivinhando as perguntas. Tô brincando. Bom, a cultura é extremamente importante, como a gente falou. A empresa ela precisa respirar essa estratégia. E a cultura ela precisa estar alinhado justamente com o que a empresa busca. Se você olhar no final do caminho, olha, eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo, eu tenho os valores, eu tenho a cultura, isso está alinhado com aquilo que eu vou buscar. A técnica em si da estratégia, ela vai ser um segundo ponto, porque ela vai sempre beber dessas fontes primárias. Sim. Só que a cultura em si, pensa só, o colaborador ele está todo dia na empresa, ou ele está todo dia realizando uma atividade que está relacionada com a empresa. Se essa cultura ela não é disseminada, isso se perde. O que se perde? Perde essa conexão, esse pertencimento do colaborador à empresa. E se perde esse pertencimento, perde a busca dele também, ou o engajamento dele com a estratégia. Então, a estratégia e a cultura ela tem uma relação muito grande. Porque colaboradores que entendem mais a cultura da empresa, eles estão mais propensos a seguir uma estratégia da empresa. Sim. Tá? Então, a relação desses dois é extremamente íntima, assim. Então, eu preciso sempre fazer com que a cultura da empresa seja respeitada ou que tenha essa disseminação para que a estratégia seja cumprida ou que ela seja alcançada. Sim, muito bom, professor. Obrigado. Respostas muito excelentes, né? Obrigado. E diante de tudo isso, eu gostaria que o professor desse exemplo de estratégia bem sucedida em algumas empresas. Como professor já trabalhou em grandes empresas, acho que isso incrementa um pouco, né? Sim. Assim, para a gente obter esse conhecimento. Sim, eu acho que tem 2 pontos que poderiam ficar como mensagem final, assim, para você que está nos acompanhando, né? Que vai acompanhar em qualquer um desses momentos essa conversa. O primeiro ponto é que empresas grandes e empresas pequenas podem aplicar estratégia. E é fundamental que elas apliquem. Ah, minha empresa não é tão grande, é por isso mesmo que eu preciso ainda mais refinar a estratégia. Tá? E eu vou ter exemplos de empresas que nasceram pequenas e hoje elas estão gigantes, como eu tenho exemplos de empresas que já são grandes e que também levam com muito apreço a questão da estratégia. Né? Eu trabalhei na PwC, que é uma empresa multinacional, em que você... Citamos, hein, gente, a PwC. em que você sente a estratégia e a cultura da empresa. E a gente tem sempre o desafio com a empresa ser mais conectada, modelo às vezes um pouco mais híbrido ou novas gerações chegando na empresa. Nossa, mas como é que eu consigo com que essas empresas tenham essa conexão? A cultura, né? A cultura da empresa aí vai ser impactada. Você chegava lá, você via as pessoas respirando essa cultura da empresa. E daí isso faz total diferença. Como também trabalhei em várias empresas que eram menores.
que tem uma cultura um pouquinho mais despojada, ou até mesmo startups, que você também tinha um respeito claro. Olha, gente, a gente quer chegar nisso, a gente quer alcançar nisso. São as missões, as visões e a estratégia. Todo mundo fazia parte, entendia que fazia parte dessa estratégia. Então, seja empresas menores ou maiores, elas precisam ter esse aspecto cultural para disseminar a estratégia. Só que a estratégia ela não é um aspecto só de empresa. Você que está nos ouvindo, e eu quero voltar para falar com você, vai ter que usar a estratégia para aquilo que você quer alcançar. Olha, a gente está estudando, tem os estudantes, eu preciso pensar, eu quero fechar com determinada nota, eu quero entrar em determinada empresa, o que eu preciso fazer? A minha realidade e o meu alvo. O que eu vou traçar de caminhos? São as minhas estratégias para alcançar. Sim. Simplesmente. Então eu tenho a estratégia no âmbito corporativo, mas eu também posso usar a estratégia no meu âmbito pessoal. Sim. Então a estratégia é uma das disciplinas que ela pode ser utilizada, um dos conceitos que pode ser utilizado com uma amplitude gigante, seja para o aspecto pessoal ou seja para o aspecto profissional, organizacional. Então você que está nos ouvindo, que aprendeu um pouquinho aqui sobre estratégia, aplique estratégia na sua vida, que você vai alcançar os seus objetivos de uma forma melhor, né, ou ter mais um planejamento para o alcance desses objetivos. E ainda mais hoje que a gente vive uma geração que é totalmente angustiada, quando a gente tem uma estratégia, a gente sente que está avançando de pouco em pouco. Sim, é um passo de cada vez, né? Sim, justamente. Professor, diante de todas essas perguntas que a gente fez, eu gostaria que o professor deixasse uma mensagem para nós estudantes relacionada à estratégia. O professor já falou aí que a estratégia ela é bem-vinda tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. O que o professor deixa de mensagem para nós que somos estudantes, até mesmo da matéria do professor, né? Estratégia. Sim. E a gente quer ouvir de você a mensagem para que a gente cresça também como estudante, como na vida pessoal, na vida profissional. Primeiro que é muito legal ver estudantes assim, né? Que tenham esse interesse, que tenham essa busca. 3 passos. Vamos sair aqui com passos porque eles ficam mais fáceis. Isso também volta da minha estratégia em se comunicar com vocês, tá? Porque obviamente que a gente quer algo mais rápido, mais prático. Você vai ver que as minhas respostas são mais rápidas, porque se demorar muito, vocês já se perdem, assim. A gente que é mais novo, a gente tem sempre isso. Mas pode ficar, professor. Não, fica tranquilo. Então, eu tenho 3 passos. O primeiro passo é minha realidade. Eu preciso saber quem que eu sou. O que eu tenho hoje? Porque a estratégia que vai funcionar para outro não vai funcionar para mim, porque são realidades diferentes. Então, passo 1, entenda a sua realidade. Passo 2, entenda onde você quer chegar. Tá? Porque a estratégia só funciona se eu sei onde eu estou e para onde eu quero ir. Isso, estratégia é o meio desse caminho. Tá? Então, eu preciso entender, claro, opa, quem que eu sou? Não tentar viver uma vida para outro ou de outro. Eu preciso saber quem eu sou e para onde que eu quero chegar. E o terceiro caminho, o terceiro passo é quais são os caminhos que eu tenho. Tá? Então, diante da minha realidade, para onde que eu quero chegar, quais são os caminhos que eu tenho? Tem um exemplo que é bem fácil. Quando a gente pede um Uber, o Uber faz 2 perguntas. Onde você está e para onde você quer chegar. E ele vai traçar as possibilidades. Tá? Isso é estratégia. Isso é a aplicação da estratégia. Onde eu estou, para onde eu quero chegar, e eu vou traçar diante desses caminhos ou realidades que eu possuo, qual é a melhor forma de alcançar. Professor, muito obrigada por bons conhecimentos adquiridos aqui. Sou grata pela sua presença. Muito obrigada. Eu agradeço o convite